Bom pessoal, bem-vindos ao canal Art Toy Maker. E vamos fazer uma transformação hoje aqui desse boneco de camelô, esse super-homem que eu achei. E vai casar direitinho com um personagem que eu gosto bastante, que é do jogo Assassin's Creed. No caso vamos fazer o Altair. Até porque o corpo dele com essas texturas aí que veio e o rosto dele combina, porque nós vamos vestir ele todo, então não tem porquê. Vai diminuir o nosso trabalho aí também. Eu já começo desmontando aí o corpo, que nós vamos ter que fazer uns ajustes aí na posição dele. Tirando essa luzinha que vem no peito, né? Essa bendita luzinha aí desses bonecos de camelô. Mas até que ele tem uma boa moldagem do corpo, então vai dar pra gente aproveitar legal isso aí. Eu já tô cortando aí, vou cortar esses encaixes, né? Essas rebarbas que tem do encaixe do braço. Com estilete, muito cuidado, gente, com isso aí, que realmente estilete é uma coisa perigosa. Eu mesmo já me acidentei algumas vezes. Então tome muito cuidado quando você for fazer isso aí. Então eu resolvi, apesar a posição que eu escolhi, ele ficar com a perna normal, aberta, em pé, sem nenhum tipo de agachamento, sem nada, eu resolvi tirar também para colar numa posição da perna um pouco mais aberta, né? Eu achei que ficou muito. A articulação dele que vem ali nas pernas e a perna fica muito junta. Eu não gostei. Até para facilitar também na hora da pintura e fazer alguns efeitos na pintura aí, a perna mais afastada ela ficou melhor, tá? Eu já estou colando os braços para ficar na posição que eu quero, que ele vai ficar segurando a adaga dele. Eu optei em deixar ele segurando uma adaga que eu vi numa foto, tá? E a outra mão vai ficar livre, apenas mostrando aquela outra arma que ele tem no punho, né? Que é uma adaga retrátil, que a gente vai fazer também. Então eu colei nessa posição aí para retratar apenas essa adaga no pulso. Aí eu, usando o EVA, que é um grande parceiro dessas transformações aí, o pessoal costuma usar muito. Vamos fazer essa parte aí da. É tipo um. Eu não sei como se chama isso na realidade dele ali. É uma braçadeira, que vai no pulso, com alguns detalhes de fivela. Então a gente usa o EVA, que é bem mais fácil de trabalhar e ele é bem versátil, tá? Na verdade nós vamos usar bastante o EVA. Vamos usar na roupa dele também biscuit e um grande aliado também, que é a massa epóxi, né? O famoso Durepox. Aí eu tô colando umas tiras por cima daquele outro EVA que eu coloquei para fazer um efeito, né? Das tiras amarradas com a fivelinha depois. Eu tô dando aí mais uma afinada nele, né? Para tentar diminuir um pouco a altura, que depois que você bota a super cola, ele segura naquela espessura ali mais ou menos que você colocou. Aí eu tô colando, eu cortei uns pedacinhos bem pequenininho também do EVA, para simular uma fivela, né? Ali em cima. Depois a gente vai pintar isso também. E acredito que vai dar um efeito legal. Tá vendo que eu tô colando aquele quadradinho ali na posição onde mais ou menos é a fivela. Muito cuidado também com a super cola, gente. Isso aí gruda no dedo, que é uma desgraça. Depois para tirar é complicado. Mas
Não tem jeito, acaba sujando o dedo mesmo. Você poderia usar uma luva. Eu até tenho essa luva, mas ela tira muito da tua sensibilidade ali para poder trabalhar. Mas ela protege bastante da cola. Mas depois de um certo tempo não dá mais para usar. Aí eu já tinha feito o outro lado, eu não mostrei, mas basicamente foi a mesma coisa, sendo que apenas eu coloquei do outro lado as tiras e fiz a adaga dele de metal, umas folhinhas de metal fininha. Tem vários tipos por aí, até mesmo você pode tentar fazer com tampa de lata, né? Aí eu fiz essa adagazinha dele, colei ali, e aí eu já estou usando o biscuit para poder modelar, né, os braços. Nós vamos ter que vestir ele todo, né? Então, como eu disse, o corpo desse boneco, particularmente, ele vem com muita texturazinha pequenininha, então não tinha como, não tem jeito, tem que vestir ele mesmo todo o biscuit para poder simular a roupa, né, do Altair. Aí é tudo parte de modelagem, né? A modelagem, pessoal, depende muito de. Eu mesmo ainda estou aprendendo muito. É, já modelo com biscuit há um tempinho. Então a gente vai adquirindo alguma técnica, né? No erro e no acerto. Mas no começo pode parecer um pouco complicado, mas com o tempo vocês vão aprimorando aí essa técnica, vai usando. Eu uso algumas ferramentas aí que eu tenho, algumas estecas, né, para modelar, para ajudar a modelar. Uso a própria faquinha, o estilete. Então, com o tempo vocês vão, se não puderem adquirir essas ferramentas, né? E o dedo, né? O dedo também é muito importante. E o dedo vocês têm, então dá para fazer, tá? As ferramentas é para dar um detalhezinho, uma coisa melhor. Vocês podem até improvisar com algum outro tipo de coisa. Aí vai da imaginação de vocês, né? Bom, pessoal, aí a gente já está começando a cobrir o resto do peito. E lembrando que sempre com o dedo molhado, sempre molhando o biscuit, porque o biscuit tende a secar muito rápido. Então, quanto mais rápido vocês fizerem a emenda, né, a solda do biscuit, melhor. Aí eu vou começar a fazer uns detalhes com a esteca da roupa dele. Lembrando que para ficar legal no biscuit você também não pode demorar muito a fazer, porque senão cada vez fica mais difícil de fazer os detalhes. E o biscuit não permite uma massa boa, mas ela depois de um certo tempo não permite você fazer muito detalhe. Por isso, em algumas partes a gente prefere usar a massa epóxi, que ela tem uma resolução, né? A massa permite essa resolução de detalhe melhor para trabalhar, mas como fica inviável, né, colocar o epóxi em todo ele, né, então a gente usa o biscuit. Aí fazendo já a cobertura das pernas, né, fazendo os detalhes aí das pernas. Algumas coisas eu cortei, pessoal, porque não tem como, é um trabalho muito grande. Você não consegue fazer tudo num dia só, porque você tem que esperar secar muitas das vezes. Então, apesar de eu ter filmado praticamente quase tudo, não tem como colocar tudo isso, todos os detalhes, todos os passos no vídeo, porque ficaria um vídeo de mais de 40, 50 minutos, mesmo editado. Então, cortei muita coisa, tá? Então, é sempre baseado nessa parte de modelagem. A gente está nessa fase de modelar, cobrir tudo com biscuit, fazer as emendas e os detalhes que dá para fazer, né? Com as estecas. Aí ele já está todo coberto, né? E fazendo alguns ajustes aí de emenda. E aí eu já começo a fazer a parte da roupa, né? Realmente dita.
que é uma roupa dele, é um manto, né? Alguma coisa assim recortada. Então tem uns detalhes na frente e atrás cortado, né? Mas não sei como é que pode se chamar isso, né? Uma bainha, não sei. Mas é um detalhe bem particular da roupa dele. Então a gente corta o mais fino que puder. Não tão fino também, porque depois fica difícil de modelar e colocar alguns detalhes. Mas que dê para trabalhar, uma espessura legal. Recorta, eu recortei de tesoura, então não dá para fazer ela inteira de uma parte só, ficaria muito complicado. Então é aquela técnica do vamos fazer por pedaços e emendar, fazer a soldagem, né, com o dedo molhado, alisando bastante o biscuit para ele incorporar uma massa na outra. Por isso que é importante sempre a parte que você está colocando por cima, que você vai soldar, emendar, a de baixo também ainda está meio úmida, tá? Porque senão fica muito difícil e o acabamento não fica legal da soldagem de uma parte do biscuit com outra. Aí já com as duas partes da frente, né? Eu tentei dar um movimento para não ficar uma coisa muito artificial. E igual as duas partes, você deixa no movimento, numa posição que depois que secar vai ficar legal. Aí eu já estou usando o Durepox, a massa epóxi, para fazer esse detalhe aí que ele tem em volta do pescoço. Porque eu usei o Durepox aí? Porque aí vai ficar também o capuz na cabeça dele, que eu vou colocar por cima e vou moldar nessa parte aí do pescoço. Então não teria como eu colocar, não ficaria legal se eu fizesse essa emenda do Durepox com biscuit. Então eu optei em fazer essa parte aí também de Durepox. Você vê que eu já estou com a parte que eu vou botar na cabeça, tá? Para fazer essa emenda e fazer o capuz dele tradicional. Lembrando também, pessoal, que o Durepox vocês têm que usar ele bem molhado, tá? Com os dedos sempre trabalhando molhado. Vocês repararem, eu tenho aí do lado aí um pote com água e eu vou modelando e soldando também o Durepox, né? E nesse ponto o Durepox é muito bom de trabalhar com ele nessa parte de moldagem, soldagem e depois para fazer os detalhes. Muita coisa você pode usar tanto as estecas quanto também uma ferramenta boa é essa parte do... Aí eu já estou fazendo o cinto também de Durepox, tá? Eu não mostrei o começo porque é o mesmo procedimento. Alisar uma massa de Durepox, cortar no tamanho mais ou menos e colocar. Mas como eu estava dizendo, o estilete realmente para o Durepox, em alguns detalhes, ele é essencial. Você usar o estilete, tá? Porque o estilete é bem fininho e proporciona você fazer uns detalhes bem minuciosos, bem pequenos. Aí já dando um acabamento no cinto. E depois eu vou fazer alguns detalhes. Tá? Aí já está ele praticamente pronto, o cinto com os detalhes que tem ali na frente. Já coloquei aí também essa parte, uma parte pendurada que ele tem na frente e atrás, né? Imitando como se fosse uma parte ali da amarração do cinto, né? Que é pintado em vermelho. Uma parte do cinto também vermelha, já com os detalhes. E agora você vê, reparem pessoal, que eu usei muita imagem de referência, tá? De vários detalhes que eu ia fazer, como as armas também foram moldadas em Durepox, modelado em Durepox, tá? Então eu tenho várias imagens de referência, usando o tamanho, medir para ver qual tamanho que ia ficar legal, para não ficar uma coisa absurda e ter que refazer. Tá? Então foi tudo modelado em Durepox, tanto a adaga quanto a espada também, que eu optei a espada ficar no cinto dele, né? Preso na cintura. Então eu procurei fazer o máximo de detalhe possível, tá?
que o Durepox permite. Então usei muita imagem de referência. Eu recomendo isso, que ajuda bastante. E se você puder imprimir, melhor, porque facilita, tá? Do que você ficar olhando na tela toda hora do computador, coisa parecida. Então realmente facilita. Os outros detalhes que eu fiz também de Durepox foi a parte de trás ali do cinto, tá? Também foi feito de as mochilinhas de Durepox. Aí eu estou fazendo uns detalhes, coloquei por cima um pedacinho do Durepox e estou modelando ele, os detalhes que tem no coldre, né? Que depois vão ser pintados de prata. É um detalhe, é um trabalho minucioso isso aí, mas o resultado ficou bem legal, tá? Para ser de Durepox. Você vê que eu já estou colocando, já coloquei, né? As mochilinhas, estou fazendo os detalhes dela. A parte que tem enrugada, aí a gente vai fazendo o máximo possível de detalhe que dá para fazer no Durepox. Essa é a grande vantagem do Durepox, ele permite uma riqueza de detalhes melhor do que o biscuit, porque o biscuit é uma massa que ela tem a tendência, depois que seca, ela dá uma encolhida, ela encolhe um pouco. Então, para fazer essas partes de detalhe, usar o biscuit é muito ruim, tá? Não que não dê para fazer, mas seria muito mais complicado dar esse monte de detalhe que a gente consegue dar na massa epóxi. Por isso, para os detalhes, você vê como fica. Fica realmente os detalhes que você fez, quando secar, vai continuar lá. E o biscuit não é assim, tá? O biscuit, quando ele encolhe, então você às vezes perde muito detalhe. Eu optei também, pessoal, como vocês podem ver aí nas botas, eu coloquei uns detalhes que eu achei que ficava legal, que eu vi na referência de algumas fotos, para não ficar a bota totalmente lisa, eu dar um ar ali em alguns lugares de dobra, eu usei a massa epóxi também. E vou começar a pintar, tá? Todo ele de branco, porque afinal a roupa dele é branca, então eu optei em nem dar um primer total nele, até para poupar tempo, tá? Porque essa tinta que eu estou usando, a tinta acrílica, ela tem uma boa cobertura e eu só precisei dar umas duas demãos e alguns detalhezinhos para ficar legal. Até porque depois do branco eu vou pintar as outras partes de preto, tá? Por quê? Porque é bom para você fazer, imitar o couro. Você, antes de dar o marrom, você ter uma base preta. Tanto o couro, quanto o dourado, quanto o prateado, sempre é bom você ter o fundo preto, tá? Uma base preta. O efeito destaca muito mais. E como a gente vai usar aí, ele tem muitas partes de couro, eu pintei essas partes de preto primeiro, para justamente com o marrom, depois com a técnica de pintura seca, que eu vou explicar daqui a pouco, dá um efeito de couro envelhecido muito legal, tá? E para as partes prata também, né? Que ele tem uns detalhezinhos em prata, inclusive a arma, a espada tem alguns detalhes em prata. Então o preto ajuda bastante, tá? Não se preocupem logo de cara borrar, porque não tem jeito de vai borrar em alguma coisa, algum local. Isso ainda é uma tinta base, tá? E mesmo borrando depois no final vocês conseguem a gente dá os retoquezinhos para acertar isso, tá? Essa primeira base, pessoal, eu usei um pouquinho de água, tá? Misturado com a tinta, que é para ela não riscar muito, tá? Com o pincel e mesmo assim dá uma cobertura legal. Aí vocês veem que eu já estou pintando a adaga dele toda de preto, tá? Por quê? Porque eu vou usar no cabo o marrom para imitar um couro, uma madeira, né? Que tem. E a lâmina de prata também vai ajudar bastante o preto como fundo aí, tá? Tanto a adaga quanto a espada, que vai ser na parte de baixo o coldre, né? Que ela vai estar dentro do coldre. Eu optei em botar a espada, deixar a espada no coldre. E só o cabo ali que vai ter um detalhe de couro, né? Empunhadura e uma parte prata ali também.
Lembrando que o preto sempre é o preto fosco, tá, galera? Usando sempre o preto fosco. Nesse caso aí, no que nós estamos fazendo hoje. Vocês reparem que eu já pintei as botas, o cinto, essa parte da ombreira aí também, os punhos tudo de preto, que é para poder começar a aplicar o marrom, tá? Eu optei um marrom um pouco mais claro, não muito escuro, porque a gente vai escurecer ele com a pintura seca, né? Justamente com o preto, para dar o efeito de couro desgastado. Eu usei uma tinta também prata da Acrylex, que essa tinta é muito boa para fazer aí a parte das armas, da adaga, dos detalhes da espada. E o resultado realmente das armas ficaram assim, para mim ficou bem aceitável, tá? Eu já estou dando aí uns detalhes das fivelas e dali da parte pintando de prata da adaga ali da mão dele, tá? Agora aí que é a técnica da pintura seca, gente, que eu usei já ali no cinto, como vocês podem ver. O que se resume a pintura de pincel seco é você pegar sempre uma cor que você vai querer destacar, iluminar, tá? Ou mais claro ou mais escura, depende do efeito. O pincel molhado na tinta e seco num pano, tá? Bem seco mesmo. Não pode ficar muito resíduo de tinta, tá? Bem leve, vocês de leve fazendo e passando sempre no sentido contrário onde vocês querem iluminar. Então dá esse efeito, ó. Você vê uma bota já com envelhecida, né? Feita a iluminação ali para escurecer o couro, né? O marrom, e a outra não. Então você vê que dá bastante diferença. Agora eu estou mostrando essa parte aí, gente, porque eu vou fazer uma base com uma parte de um sino que também faz parte até do cenário de uma figura que eu vi dele. E antes que o pessoal pergunte, não foi comprado, não foi nada, tá? Foi todo feito e modelado em Durepox também. Deu bastante trabalho fazer isso aí. Você pode ver que o resultado valeu a pena, né? O sino também é um sino desses de plástico que eu pintei, tá? Ele veio todo prato, eu fiz esse efeito de pintura de várias camadas aí, pincel seco, várias técnicas. Coloquei uma parte ali de EVA cinza e só para dar um acabamento, uma coisa diferente. E a outra parte eu fiz com areia mesmo, tá? Usando uma mistura de cola com água na mesma proporção e joguei areia em cima e ficou assim, tanto que ainda tem umas partes ainda meio escuras ali molhada e tal, do retoque que eu fiz, e o boneco ficou assim, galera. Entendeu? Realmente eu gostei bastante do efeito. Ficou bem bacana, tá?